Olá, a paz do Senhor a todos, mais uma vez aqui para darmos continuidade a esta grande obra que o Senhor tem assim nos colocado à frente, em poder pregar a sua palavra, fazer conhecido o seu nome a todos aqueles que ainda não ouviram, não conhecem. Portanto, meus irmãos, com muita alegria posso informar a todos vocês que aqui estamos. Depois de muitas lutas, travadas algumas batalhas, mas aqui estamos para darmos continuidade a esta obra magnânima da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Hoje aqui nós estaremos destrinchando mais uma parte, mais uma partícula da palavra de Deus. E eu quero, de antemão, contar com as tuas orações, para que possamos, assim, darmos continuidade a este ministério. A palavra do Senhor diz que devemos contarmos uns com os outros em oração, intercessão e também em outras áreas. Mas, no momento, eu preciso das tuas orações e das publicações desta mensagem, que você possa, assim, efetuar nas tuas mídias. Para tanto, insisto com você que ainda não é inscrito deste canal. Meu irmão, se inscreva aí. Nos ajude a pregarmos a palavra de Deus, a nos fortalecer nesta plataforma do YouTube. Para tanto, é necessário a tua inscrição, que você possa dar o teu like aí, tá bom? Fazer os teus comentários e publicar estas mensagens, para que assim possamos alcançar muito mais pessoas que precisam de Jesus Cristo, tá? Conto com você nesse quesito. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. Hoje nós estaremos aqui falando sobre o tema O Grito da Meia-Noite. Sabemos que estamos aqui numa série de mensagens basada num tema principal, Tempos do Fim. Portanto, hoje nós estaremos elevando o nosso raciocínio sobre o grito da meia-noite. E necessário é que possamos estarmos prontos pelo Espírito da Palavra, para que assim possamos desempenhar o nosso papel nas qualificações de Deus e do seu Santo Espírito. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos então ler a palavra do Senhor nesta oportunidade, para darmos início a esta mensagem que acredito ser muito poderosa da parte de Deus. Também uma mensagem exortativa, despertativa, tá? Mas que necessário se faz diante de tudo aquilo que estamos atravessando em dias atuais, que precedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. E nós estaremos ali lendo do versículo 1 ao versículo de número 13, para darmos cabo desta mensagem. Então, repetindo, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo de número 13. Está escrito nos seguintes termos: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando suas lâmpadas, saíram a receber o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. E tentando o esposo, todas ficaram sonolentas e adormecidas. E à meia-noite ouve-se um grito:
Aí vem o esposo sair ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as insensatas desceram às prudentes. Dai-nos, por favor, de vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte o suficiente para nós, nem para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E saindo elas para comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, ó Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não saibais o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória ao nome de Jesus Cristo para sempre. Aleluia. Meus queridos irmãos, é uma mensagem bastante séria, bastante comprometedora, mas que necessário é trazer-lhes aqui nesta oportunidade, diante das inúmeras calamidades que temos visto, tanto de cunho social, tanto de cunho financeiro político, como de cunho religioso. E nós vemos aqui uma parábola que trata justamente da volta do nosso Salvador. Porém, de momentos que antecedem esse grande acontecimento, momentos estes que são vistos de vários e vários ângulos. E desculpe, irmãos. E por isso nos traz bastantes vertentes para exercermos o raciocínio desta palavra aqui desta oportunidade. Eu quero aqui, meus queridos, tratar de 3 grupos de pessoas que fazem parte desta parábola, desta revelação bíblica. 3 grupos de pessoas que estão sob esta narrativa do Espírito Santo de Deus. E esses 3 grupos de pessoas, na verdade, em tempos atuais, eles compõem a Santa Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, trazendo de uma forma mais abrangente, são 3 grupos de pessoas das quais conhecem o Evangelho, conhecem a palavra de Deus, mas que se comportam de formas distintas, diferentes umas das outras. E é aqui que está a espinha dorsal da palavra deste dia. Esses comportamentos destas pessoas, desses 3 grupos, que hoje fazem parte do cristianismo e até daqueles que se chamam os seletos do Evangelho, mas que precisam ouvir não apenas elogios, mas também exortações, para que assim possamos aumentar a nossa comunhão,
a nossa fé, aprimorarmos os nossos conhecimentos e podermos, de alguma forma, trilharmos o caminho da verdade sem titubearmos, sem sombra de variações, sem estarmos praticamente envoltos de arames farpados, nos tirando a visão e o compromisso com a palavra de Deus. Por isso, Deus tem uma palavra ao teu coração nesta hora. Amém? Glória a Deus por isso. Meus queridos irmãos, quando observamos a leitura da palavra de Deus, horas lida nesta oportunidade, nós vamos, em primeiro lugar, percebermos que ali, nesta parábola, o Senhor está tratando de azeite, do preparo e dos postulados que compreendem todo o comprometimento, que compreendem todas as funções, que compreendem todas as diretrizes da palavra com relação àqueles que uma vez se dobraram aos pés da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e abraçaram esta mensagem para poder fazer jus à salvação de muitos, sobre o compromisso de exalar o bom cheiro do conhecimento, sobre o compromisso de serem verdadeiramente testemunhas de Jesus Cristo. Testemunhas tanto na palavra, testemunhas na oração, testemunhas na pregação, no louvor, testemunhas na convivência, nas experiências diárias. Testemunhas nos momentos da alegria como nos momentos das dores. Mas que mantém a bandeira do Evangelho erguida, independente das circunstâncias, independente das situações que lhe cercam. Esses são os seletos, os arautos do Evangelho, a igreja da dispensação da graça. Louvado seja Deus. E a gente vamos então entender que para a fabricação desse azeite, primeiro se pega estas azeitonas da sua árvore. E estas azeitonas, meus irmãos, em primeiro lugar, antes delas serem levados para o segundo passo da sua preparação, elas são tiradas da sua árvore e elas são primeiro lavadas, antes de passarem pelo segundo processo. É impossível o homem conhecer a Deus sem que ele nunca tenha ouvido sobre esse Deus, sem que ela não tenha uma certa familiaridade com a palavra, com a Bíblia Sagrada. É impossível. A palavra do Senhor diz que para que se possa crer, primeiro tem que se ouvir. Mas que para se ouvir, tem que haver quem pregue esta palavra. E havendo quem pregue esta palavra, os corações mais flamejantes, mais angustiados, eles passam a atentar, eles passam a ter
momentos de reflexão profunda. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O primeiro processo é a pregação da palavra, é ouvir a palavra. O segundo processo é que quando a pessoa ouve esta palavra, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar de alguma forma, ainda mesmo sem que a pessoa não entenda. E mesmo assim continuando nas suas práticas mundanas. Mas de alguma maneira ela começa a perceber alguma luz no fim do túnel. E o Espírito Santo começa a trabalhar nesta vida. Até o momento dela se dobrar aos pés da cruz. E para que ela se dobre aos pés da cruz, primeiramente ela teve que ter passado por uma lavagem. Ninguém aceita Jesus Cristo Nazareno sem que antes não tenha passado por uma lavagem pela palavra de Deus. Ninguém aceita Jesus Cristo por acaso. Esta lavagem pode vir através de um processo de grande angústia, através de percas, através de lágrimas, como também pode vir através de uma grande bênção recebida, de um grande feito. Isso vai depender muito do coração e da índole de cada um, de como se comporta a sua alma, o seu espírito, as suas personalidades. Mas necessário é, primeiro, passar por uma lavagem da palavra de Deus. Ao aceitar o Senhor Jesus, ela precisa dar continuidade neste processo de lavagem, lendo a palavra, indo a cultos de pregações, de ensinos. É necessário que ela tenha uma vida de oração, para que ela possa, sim, meus irmãos, estar pronta e preparada para os desafios seguintes. Assim era feito com o fruto da azeitona. Era tirado do pé e passava por uma grande lavagem. Esta lavagem era para tirar a poeira, os agrotóxicos. Esta lavagem é para tirar algum bichinho que possa estar ali grudado sob o fruto desta oliveira. E a palavra de Deus, ela nada mais, nada menos do que isso. Aleluia, na vida de um homem e na vida de uma mulher. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Depois dessa lavada, dessa lavagem, esta azeitona, ela vai para o triturador. Também os antigos povos chamavam de lagar. Então essa azeitona ela é colocada neste lagar. E ali às vezes é colocado com folhas juntos. E ali ela é triturada, ali ela é apertada, ali ela é pisoteada pelo triturador, pelo lagar dos tempos da Idade Média. E ali ela vira um sumo, vira aquele sumo
E depois de virado aquele sumo, ela é levada para um outro processo de espremer e extrair ali todo o óleo daquela oliveira. Então vamos entender uma coisa, irmãos. O Senhor Jesus, quando ele estava a ponto de atravessar o mar vermelho ou um braço do mar, os discípulos subindo com ele naquela embarcação, eles deram início ali uma viagem esta que ia lhes trazer grandes experiências, grandes surpresas, mas que quando eles chegassem no porto desejado, no outro lado, eles estariam mais experientes, mais amolecidos pela palavra, diante dos de repentes que viriam, dos acontecimentos que sobreviriam às suas vidas, das circunstâncias que iam estar sobre aquelas vidas, aquelas pessoas. E sabe de uma coisa? É bom quando olhamos para a nossa despensa e encontramos ali ela cheia, bem surtida de todo tipo de alimento. Quando abrimos a geladeira, encontramos ali cheia, surtida. Oh, glória a Deus, maravilha. Quando abrimos o nosso guarda-roupa e vimos ali roupas de novas, de marcas, ternos, enfim, nossa sapataria, vários sapatos. Quando temos um bom emprego, um bom salário, olhamos o nosso extrato bancário, está lá uma quantidade gorda em dinheiro. Glória a Deus. Quando olhamos para a nossa garagem, vemos ali um carro do ano, a nossa casa novinha em folha, cheirando a tinta nova ainda. Muito bom, glória a Deus. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. E se isso está acontecendo contigo, adore a Jesus, glorifique e agradeça. Mas olha, os de repentes da vida é que é o problema. E os de repentes vêm sem avisar. Os de repentes chegam sem avisar. Por isso é necessário termos uma vida de oração constante, jejum, na palavra. Fundar a nossa casa não em areias movediças, mas na rocha, que é Jesus Cristo. Porque aí vindo o vento com muito ímpeto, vindo as tempestades, esta casa não será desmoronada, porque ela está firmada em Jesus Cristo, na rocha eterna. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, e esse azeite, ele era triturado para alcançar um alto nível de qualidade. Só podemos termos uma vida com Deus em estilo superior, numa comunhão ao ponto que Deus possa nos visitar, falar conosco, termos verdadeiramente aquela comunhão do discernimento das coisas, das revelações do Espírito. Glória a Deus. Isso para que quando vier os de repentes da vida, possamos termos estrutura para suportar e sairmos do outro lado ainda mais fortes, ainda mais vencedores. O interessante é que isso se fazia, aleluia, para que o azeite se tornasse um azeite límpido, puro, sem nenhum tipo de mistura.
A extração da fé é mais ou menos isso aí. Já diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se podem ver. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé pura, a fé imaculada, que uma vez foi dada aos santos, produzida no coração do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação dos séculos, colocada no coração de Abraão e daí então, aleluia, semeada no coração de cada homem, de cada mulher sincera e de compromisso. A extração dessa fé só pode ser, aleluia, feita através de experiências doces e amargas, para que ela possa verdadeiramente se tornar uma fé verdadeira, límpida, sem sombra de variação, sem químicas, sem sujeiras, sem misturas, sem levedura alguma. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Por isso, não se usava química alguma e não se usa química alguma na produção do azeite puro. Significa que quando era exprimido ali, aquela massa depois de triturada, ali era exprimido tanto o caroço como a polpa e também folhas da planta também ia junto ali. O que acontece? Era exprimido tudo junto, ele esmagava tudo, virava aquela massa oleosa. Depois era exprimido. Ainda hoje se faz assim, é exprimido aquele azeite. E ali ele tem que ficar numa maturação de até 24 horas. Depois disso tem que ser tirado e embalado para que ele não venha fermentar. Porque depois de fermentado, ele perde totalmente a sua pureza. Tá certo, queridos? E sabe de uma coisa, irmãos? Esse primeiro grupo de pessoas, também eles são formados de pessoas compromissadas com a palavra, de crentes verdadeiros, de crentes que oram, de crentes que buscam o azeite para encher as suas lamparinas. E você é o vaso que recebe este azeite. Você é a lamparina que recebe este azeite. Portanto, aleluia, você precisa estar apto para as eventualidades da vida. Deus precisa de você na sua obra. E este primeiro grupo seleto é aquele grupo que, embora dormiram junto com o segundo grupo, porque a Bíblia diz que eram 10 virgens, isso não quer dizer que é um número fixo. É uma parábola que está externando uma ação escatológica de como se comportaria a igreja nos dias da volta de Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Ou seja, esses grupos de crentes nos dias da volta de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Na parábola diz que esses dois grupos, eles dormiram. Não foi só um grupo que dormiu, os dois grupos dormiram, adormeceram. Só que este primeiro grupo, ele se preparou antes. Ele orou, ele buscou, ele clamou. Ele estava atento à mensagem do Espírito Santo, à mensagem da palavra. Então, eles se preocuparam de encher as suas lamparinas de azeite, devido às eventualidades que poderiam vir. Assim como aconteceu nesta grande viagem que Jesus Cristo fez com os discípulos, quando ali eles estavam lá em cima. Jesus na proa dormindo.
E de repente sobreveio uma tempestade. E os de repentes da vida, irmãos, a própria palavra já diz, não avisa. Ele vem sem avisar. Vem de repente. É por isso que precisamos estarmos preparados. Aleluia! Glória ao nome de Jesus Cristo. Eles adormeceram, mas de lamparina cheia. Porque no momento que eles acordassem, ou fossem acordados, eles de imediatamente poderiam acender as suas candeias e elas permanecessem com o óleo, que é o azeite, e a chama acesa. Louvado seja Deus, prontas e preparadas para o chamado do noivo. Glória ao nome de Jesus. Mas sabe de uma coisa? O segundo grupo de pessoas ali, a Bíblia diz que era um segundo grupo de pessoas mornas, despreparadas, sem visão, sem vida com Deus. Eram crentes, eram cristãos, louvavam na igreja, pregavam na igreja, vestiam belíssimos ternos, belos vestidões, cabelos compridos. Eram pessoas que estavam acima de qualquer suspeita. Mas eram pessoas que a Bíblia diz que viviam à margem do Evangelho. Ainda que isso viesse lhes dar um título, uma aparência ou um modelo cristão. Mas eram pessoas que estavam à margem do Evangelho, vivendo distante de Deus. Essas pessoas, esse grupo, não se preocuparam de encher as suas talhas de azeite, as suas lamparinas, e adormeceram, juntas com o primeiro grupo. Ah, irmãos, é aí que está o perigo. É aí que mora o perigo. Crentes mornos. Laodiceia, ela é a típica igreja que representa os crentes dos dias do arrebatamento. Uma cidade rica, poderosa, uma cidade com muitos mercadores, que dava os seus altos dízimos nas igrejas. Uma cidade também que tinha uma igreja rica, poderosa, opulenta, que batia no peito e dizia: não preciso mais de Deus, não preciso mais da simplicidade do Evangelho. Eu tenho, eu posso, eu faço, eu sou, eu mando. E a Bíblia diz que esta cidade, ela recebia água de outras regiões. Era uma cidade rica, de pessoas orgulhosas, mas não tinha água própria. Era uma cidade sedenta, seca. Se não recebesse ajuda
de outras regiões, porque a Bíblia diz que esta cidade, ela recebia água para alimentar a sua população de aquedutos que vinha de 35, 50 quilômetros de regiões outras. E como era um clima seco ali, Ásia Menor, sol causticante, esta água, quando ela chegava em Laodiceia, devido ao calor da região e por esta água, ela vinha através de aquedutos, ela chegava na cidade uma água morna, não apropriada para beber. Você já bebeu uma água morna? Quando se toma água morna, as reações do nosso organismo é de causar vômitos. Então, as águas de Laodiceia não poderiam beber no momento que ela chegava na cidade. Ela tinha que passar por um processo de resfriamento, para que ela pudesse, assim, ser apta para o uso, para beber. Certo, meus irmãos? Então, o que acontece? O Senhor Jesus, ele faz uma alusão à água de Laodiceia e às necessidades desta cidade. Embora uma cidade orgulhosa, que achava que não precisava mais de ninguém, que era autossuficiente em suas riquezas, não entendia que o corpo humano é 70% de água, 30% apenas são massas, mas 70% é de água. Significa que o corpo humano, não ingerindo água, não há condições de sobreviver. Você pode ficar até 5 dias, 6 dias, sem colocar alimento na sua boca, mas você não consegue ficar 3 dias sem beber água. Entende? Porque que muitos se acham, e Jesus olhou para Laodiceia e diz: tu diz que tem, tu diz que faz, tu diz que pode. Na verdade, tu és cega, tu és nu, tu és miserável. Basta as outras cidades, as outras regiões trancarem as suas torneiras, vocês morrerão. Laodiceia. Oh, meus irmãos, Laodiceia é uma igreja miserável. Laodiceia, ainda que pensa ser uma igreja rica, ela é pobre. Ainda que pensa vestir os melhores linhos, ela é uma igreja nua. Laodiceia. Ainda que pensa ter a melhor voz, no seu diapasão, em suas cordas vocálicas, se gaba da sua voz, da sua oratória, do seu status. Jesus olha para Laodiceia e diz: tu é pobre, tu és miserável, tu é nu. E nós vivemos um período de Laodiceia. E nós queremos agora entrar justamente nessas questões mais profundas e exortativas de Laodiceia. Mas antes eu quero fazer uma pergunta a você. Quem você pensa que é, Laodiceia ou Filadélfia? Como está a tua vida diante de Deus? Nós queremos falar isso no segundo vídeo desta mensagem. O Senhor Jesus te abençoe e te faça prosperar na sua vida com Deus. Amém? Um abraço.